O que aconteceu naquela manhã na cafeteria mais cara da cidade deixou todos em choque absoluto. Ninguém jamais poderia imaginar que um simples catador de recicláveis pudesse ser a pessoa mais importante daquele lugar. A revelação que veio depois foi tão impactante que mudou para sempre a vida de todos os funcionários e clientes presentes. Esta é uma história real que mostra como as aparências podem enganar de forma brutal. João Silva, de 62 anos, empurrava seu carrinho enferrujado pelas ruas elegantes do bairro mais nobre da cidade. Suas roupas rasgadas e sujas contrastavam violentamente com a sofisticação ao seu redor. Prédios luxuosos, carros importados e pessoas bem vestidas faziam parte da paisagem que ele conhecia apenas como observador. Ninguém nunca olhava para ele como um igual, sempre como um estorvo que precisava ser tolerado. O Café Belle Époque representava tudo que João nunca poderia ter. Localizado na esquina mais prestigiosa da avenida principal, o estabelecimento era frequentado exclusivamente pela elite local. Empresários milionários, socialites famosas e políticos influentes se encontravam ali diariamente para discutir negócios e exibir seu status social. O local era um verdadeiro templo da ostentação e do preconceito disfarçado de elegância. Quando João decidiu entrar no café naquela manhã fatídica, ele não imaginava que estava prestes a desencadear uma série de eventos que revelariam a verdade mais chocante de sua vida. Sua única intenção era pedir um simples copo de água e talvez usar o banheiro antes de continuar seu trabalho árduo pelas ruas. O que ele não sabia era que uma equipe de televisão estava a caminho, carregando uma notícia que transformaria aquele momento em algo histórico. A recepcionista do café, Amanda, uma jovem de 25 anos acostumada a tratar apenas clientes endinheirados, quase desmaiou ao ver João entrar. Seus olhos se arregalaram de horror, como se estivesse vendo um fantasma. O carrinho de reciclagem rangeu contra o piso de mármore importado, produzindo um som que ecoou pelo salão principal como um grito de guerra contra a hipocrisia social estabelecida naquele ambiente elitizado. Os clientes habituais reagiram imediatamente com repulsa e indignação. Dona Margaret, viúva de um empresário famoso e frequentadora assídua do local, levantou-se bruscamente de sua mesa, derrubando sua xícara de porcelana chinesa no processo. O líquido escuro se espalhou pela toalha bordada à mão, criando uma mancha que simbolizava perfeitamente a sujeira moral daquele momento. Sua expressão de nojo era tão intensa que parecia capaz de perfurar a alma de qualquer pessoa. O gerente, Roberto, um homem de 45 anos, conhecido por sua arrogância e desprezo pelos menos favorecidos, aproximou-se rapidamente. Seu rosto estava vermelho de raiva e constrangimento. Para ele, a presença de João era uma ameaça direta à reputação do estabelecimento que ele comandava com punho de ferro. Seus passos firmes ecoavam pelo salão como tambores de guerra, anunciando uma batalha que ele acreditava já ter vencido antes mesmo de começar. João permanecia no centro do café, completamente alheio ao tsunami de preconceito que se formava ao seu redor. Sua postura digna e seus olhos serenos contrastavam drasticamente com a tempestade de ódio que começava a se formar. Ele carregava consigo uma tranquilidade inexplicável, como se soubesse algo que todos os outros ignoravam completamente. Essa calma misteriosa seria o primeiro sinal de que aquela situação estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Naquele exato momento, uma van branca com logotipos de uma emissora de televisão nacional estacionava em frente ao café. A equipe que desembarcou carregava câmeras profissionais, microfones direcionais e uma expressão de urgência que indicava a importância de sua missão. O cinegrafista verificou seus equipamentos uma última vez, enquanto a repórter ajustava seu blazer e ensaiava mentalmente as palavras que estavam prestes a chocar o país inteiro. O destino havia preparado uma surpresa devastadora para todos os presentes. Roberto, o gerente, atravessou o salão com passos firmes e autoritários, sua expressão carregada de desprezo absoluto. Seus olhos fixos em João demonstravam o tipo de ódio reservado para aqueles que ele considerava inferiores. A tensão no ambiente era palpável, como se o ar tivesse se tornado mais pesado com a chegada daquele visitante indesejado. Os outros funcionários observavam a cena com uma mistura de curiosidade mórbida e aprovação silenciosa da atitude de seu superior. O confronto que se iniciava naquele momento seria lembrado por todos os presentes como um dos episódios mais vergonhosos de suas vidas. Roberto parou a poucos centímetros de João, invadindo deliberadamente seu espaço pessoal, numa demonstração clara de intimidação. Sua voz soou alta o suficiente
para que todos os clientes pudessem ouvir cada palavra venenosa que estava prestes a proferir. A arrogância estampada em seu rosto revelava um homem acostumado a exercer poder sobre os mais vulneráveis. A primeira investida verbal foi brutal e calculada para humilhar. Roberto questionou de forma grosseira o que João estava fazendo ali, como se sua simples presença fosse um crime contra a ordem natural das coisas. Sua linguagem corporal agressiva incluía gestos exagerados e um tom de voz que misturava autoridade com desdém puro. Os clientes próximos interromperam suas conversas para acompanhar o espetáculo degradante que se desenrolava diante de seus olhos privilegiados. João, com sua dignidade inabalável, explicou calmamente que apenas queria um copo de água. Suas palavras foram simples e respeitosas, demonstrando uma educação que contrastava drasticamente com o ambiente hostil que o cercava. Roberto riu de forma sarcástica, como se a solicitação fosse a piada mais absurda que já havia escutado. Sua risada ecoou pelo café como um sino anunciando a chegada da crueldade humana em sua forma mais pura e desprezível. A situação escalou rapidamente quando Roberto apontou para o carrinho de reciclagem e declarou que aquele tipo de equipamento não era bem-vindo em seu estabelecimento refinado. Sua voz subiu de tom, atraindo ainda mais a atenção dos clientes, que agora observavam a cena como se fosse um espetáculo gratuito de entretenimento. Amanda, a recepcionista, sorriu maliciosamente, claramente aproveitando cada segundo daquela demonstração de poder sobre o homem indefeso. Os insultos começaram a fluir como um rio de veneno. Roberto questionou a higiene de João, sugerindo que sua presença poderia contaminar o ambiente e incomodar os clientes pagantes. Suas palavras eram escolhidas cuidadosamente para causar o máximo de dor emocional possível. O gerente parecia se alimentar da humilhação que estava infligindo, cada frase mais cruel que a anterior, como se estivesse saboreando cada gota de sofrimento que conseguia extrair daquele momento. Dona Margaret, ainda de pé ao lado de sua mesa manchada, decidiu se juntar ao ataque. Sua voz aristocrática cortou o ar como uma navalha, declarando que pessoas como João deveriam conhecer seu lugar na sociedade. Ela gesticulava dramaticamente com suas mãos cobertas de anéis caros, como se estivesse proferindo uma sentença judicial. Outros clientes começaram a murmurar palavras de apoio, criando um coro de aprovação para aquela demonstração coletiva de preconceito. O ataque verbal se intensificou quando Roberto sugeriu que João deveria procurar estabelecimentos mais adequados ao seu nível social. Ele apontou para a rua com um gesto teatral, como se estivesse expulsando um criminoso perigoso. Sua performance estava claramente sendo apreciada pelos clientes, que demonstravam sua aprovação através de acenos de cabeça e comentários sussurrados de concordância. A atmosfera no café havia se transformado numa arena romana, onde a elite se divertia, assistindo à destruição do mais fraco. João mantinha sua compostura extraordinária, diante da tempestade de ódio que o atingia. Seus olhos permaneciam serenos, como se possuísse uma força interior inesgotável que o protegia daqueles ataques verbais devastadores. Essa calma inexplicável começou a incomodar Roberto, que esperava ver sinais de humilhação e derrota em seu alvo. A resistência silenciosa de João era como uma rocha sólida, contra a qual todas as ondas de crueldade se quebravam sem causar dano aparente. Do lado do fora, a equipe de televisão terminava de preparar seus equipamentos. A repórter Marina Santos, experiente em cobrir histórias de impacto social, checava suas anotações uma última vez antes de entrar no café. Ela não fazia ideia de que estava prestes a documentar um dos momentos mais reveladores sobre preconceito de classe que o país já havia presenciado. O cinegrafista ligou sua câmera, ajustou o foco e se preparou para capturar imagens que mudariam para sempre a percepção pública sobre dignidade humana e justiça social. A humilhação pública de João atingiu proporções inimagináveis, quando Roberto decidiu transformar aquele momento em um espetáculo ainda mais degradante. O gerente, embriagado pelo poder que exercia sobre aquele homem indefeso, começou a gesticular de forma cada vez mais teatral para impressionar sua audiência de elite. Sua voz ecoava pelo café como se fosse o apresentador de um circo macabro, onde a principal atração era a destruição da dignidade humana de um trabalhador honesto. O clímax da crueldade chegou quando Roberto chamou a atenção de todos os presentes, batendo palmas de forma exagerada. Ele anunciou em alto e bom som que aquela situação serviria como exemplo para outros indesejados que ousassem perturbar a paz de seu estabelecimento refinado. Os clientes riram
e aplaudiram como se estivessem assistindo a uma comédia, sem perceber que estavam participando de uma das demonstrações mais vergonhosas de preconceito social já documentadas. Amanda, a recepcionista, pegou seu celular e começou a filmar a cena, planejando compartilhar nas redes sociais como uma anedota engraçada sobre seu dia de trabalho. Sua risada aguda misturava-se com os comentários maldosos dos clientes, criando uma sinfonia de crueldade que ecoava pelas paredes decoradas do café. A jovem parecia completamente alheia à gravidade moral de suas ações, tratando o sofrimento alheio como entretenimento descartável. Roberto ordenou que João removesse imediatamente seu carrinho da entrada, alegando que o equipamento estava prejudicando a imagem do estabelecimento. Suas palavras foram acompanhadas de gestos agressivos, como se estivesse espantando um animal selvagem de seu território. A multidão de clientes observava com aprovação, alguns chegando a fazer comentários sobre como aquele tipo de firmeza era necessária para manter os padrões de qualidade do local. A situação tornou-se ainda mais surreal quando o empresário de Miami-Dade, cliente regular do café, ofereceu-se para chamar a segurança privada do edifício. Sua proposta foi recebida com entusiasmo pelos outros frequentadores, que viam naquela ação uma forma de proteger seu ambiente exclusivo contra futuras invasões indesejadas. O homem pegou seu telefone com ar importante, como se estivesse realizando um serviço público de extrema relevância social. João, diante de toda aquela agressividade gratuita, simplesmente pediu desculpas por qualquer incômodo que pudesse ter causado. Suas palavras gentis e respeitosas contrastavam brutalmente com o tratamento que estava recebendo, evidenciando uma educação e dignidade que seus algozes claramente não possuíam. Essa resposta humilde, ao invés de gerar compaixão, pareceu irritar ainda mais Roberto, que interpretou a cordialidade como uma forma de desafio à sua autoridade. O gerente escalou sua agressividade verbal, sugerindo que João deveria agradecer por não ter sido expulso de forma ainda mais humilhante. Ele se vangloriava de sua generosidade em permitir que aquela conversa continuasse, como se estivesse concedendo um favor real a um súdito indigno. Os clientes riam e comentavam entre si sobre a performance magistral de Roberto, tratando aquele momento como uma forma sofisticada de entretenimento matinal. Dona Margaret decidiu contribuir com sua própria dose de veneno, declarando que pessoas como João deveriam ser gratas pela oportunidade de pelo menos observar como vivem os cidadãos de verdade. Suas palavras foram proferidas com uma soberba aristocrática que revelava décadas de privilégios sem questionamento. Ela gesticulava com seus anéis de diamante como se estivesse concedendo uma audiência real a um camponês medieval. A atmosfera no café havia se transformado numa espécie de tribunal medieval, onde João era simultaneamente o réu, a evidência e a sentença de um crime que ele não havia cometido. Os sussurros maliciosos criavam um zumbido constante de aprovação coletiva para aquela demonstração bárbara de preconceito de classe. Cada cliente presente contribuía com sua própria parcela de crueldade, transformando aquele espaço numa arena de gladiadores sociais. Naquele momento crítico, quando a humilhação parecia ter atingido seu pico máximo, a porta do café se abriu com um rangido que cortou o ar como um presságio. Marina Santos, a repórter experiente, entrou seguida por sua equipe de filmagem, carregando equipamentos profissionais e uma expressão determinada. O cinegrafista já havia ligado sua câmera, capturando os últimos momentos daquela demonstração vergonhosa de preconceito, que estava prestes a se transformar no maior escândalo social do ano. A entrada da equipe de televisão causou um silêncio instantâneo e perturbador no café. Marina Santos, repórter veterana com mais de 20 anos de experiência, varreu o ambiente com olhos treinados para identificar situações de injustiça social. Sua presença imponente e profissional contrastava drasticamente com a atmosfera tóxica que havia dominado o estabelecimento nos últimos minutos. O cinegrafista que a acompanhava já havia começado a gravar, captando cada detalhe da cena constrangedora que se desenrolava diante de suas lentes profissionais. Roberto sentiu o sangue gelar em suas veias ao perceber que suas ações estavam sendo documentadas por uma emissora nacional. Sua expressão mudou instantaneamente da arrogância cruel para o pânico absoluto, como se tivesse acabado de despertar de um pesadelo para descobrir que ele era real. Os clientes que segundos antes riam e aplaudiam sua performance, agora se entreolhavam nervosamente, alguns tentando discretamente se afastar das câmeras que capturavam cada segundo daquela revelação devastadora. Marina aproximou-se de João com um respeito e uma delicadeza que contrastavam brutalmente
com o tratamento que ele havia acabado de receber. Sua voz profissional e calorosa cortou o silêncio tenso do ambiente quando ela se apresentou e explicou o motivo de sua visita. As palavras que saíram de sua boca foram como bombas explodindo na consciência de todos os presentes, revelando uma verdade que ninguém poderia ter imaginado em seus pesadelos mais selvagens. A repórter começou sua explanação revelando que João Silva não era apenas um catador de recicláveis comum. Sua voz ganhou um tom solene e respeitoso quando ela explicou que havia recebido uma denúncia sobre discriminação social, mas que sua presença ali tinha um propósito muito mais profundo e chocante. O silêncio no café era tão absoluto que era possível ouvir o zumbido das máquinas de café ao fundo, criando uma trilha sonora surreal para aquela revelação histórica. O primeiro choque veio quando Marina revelou que João era formado em engenharia civil pela universidade mais prestigiosa do país. Sua graduação havia sido obtida com honras máximas há mais de 40 anos, quando ele ainda sonhava em construir pontes e edifícios que marcassem a paisagem urbana. A informação atingiu os presentes como um soco no estômago, fazendo alguns clientes engasgar com seus cappuccinos caros e outros deixar cair suas xícaras de porcelana no chão de mármore polido. A segunda revelação foi ainda mais devastadora. Marina explicou que João havia sido um dos engenheiros responsáveis pelo projeto e construção de alguns dos edifícios mais importantes da cidade, incluindo o próprio prédio onde funcionava o Café Belle Époque. Suas mãos calejadas, que Roberto havia zombado minutos antes, eram as mesmas que haviam desenhado e supervisionado a construção daquele templo da elite onde eles se consideravam superiores a ele. A ironia da situação era tão brutal que alguns clientes começaram a se sentir fisicamente mal. Roberto estava completamente paralisado, sua face pálida como papel, incapaz de processar a magnitude de sua ignorância e crueldade. O homem que ele havia humilhado publicamente era literalmente o criador do espaço onde ele exercia sua autoridade patética. As mãos do gerente tremiam visivelmente enquanto ele tentava compreender as implicações profissionais e pessoais de suas ações imprudentes. Sua carreira estava claramente desmoronando diante de seus olhos, como um castelo de cartas. Amanda, recepcionista, havia parado de filmar e guardado rapidamente seu celular, como se pudesse apagar digitalmente a evidência de sua participação naquele episódio vergonhoso. Seu rosto estava vermelho de constrangimento e terror, percebendo que sua risada cruel havia sido capturada pelas câmeras profissionais que agora documentavam sua humilhação coletiva. A jovem que minutos antes se divertia com um sofrimento alheio agora enfrentava a perspectiva de se tornar um símbolo nacional de preconceito e ignorância. Marina continuou sua explanação, revelando que João havia perdido tudo numa crise econômica brutal que atingiu o setor de construção civil há 15 anos. Sua empresa havia falido durante uma recessão devastadora, levando consigo não apenas sua fortuna, mas também sua casa, seus carros e até mesmo suas economias de aposentadoria. O homem que havia construído sonhos de concreto e aço para outros se viu obrigado a reconstruir sua própria vida, catando materiais recicláveis nas mesmas ruas onde seus projetos arquitetônicos continuavam de pé, como monumentos ao seu talento perdido. A revelação mais chocante ainda estava por vir. Marina olhou diretamente para as câmeras e anunciou que João havia sido procurado pela emissora, porque acabara de ser nomeado como consultor-chefe de um projeto governamental bilionário de reconstrução urbana. Sua experiência única, combinando conhecimento técnico avançado com uma compreensão profunda das realidades sociais da cidade, o havia tornado a pessoa mais procurada do país para liderar aquela iniciativa histórica. O homem que eles haviam tratado como lixo era, na verdade, a solução para os problemas urbanos mais complexos da nação. A revelação final de Marina Santos foi como uma explosão nuclear no ambiente refinado do café. Ela anunciou que João Silva havia acabado de herdar uma fortuna incalculável de um tio milionário que morava no exterior, tornando-se, instantaneamente, um dos homens mais ricos do país. A herança incluía propriedades em 3 continentes, uma carteira de ações avaliada em bilhões de reais e direitos autorais de patentes tecnológicas que geravam milhões mensalmente. O homem que eles haviam tratado como mendigo era agora oficialmente mais rico que todos os clientes presentes juntos. O choque foi tão intenso que Dona Margaret desmaiou em sua cadeira, sendo amparada por um garçom em pânico. Roberto permanecia imóvel, sua face completamente drenada de cor, como se tivesse visto um fantasma surgir do além para cobrá-lo pelos seus pecados. A realidade brutal de ter humilhado publicamente alguém que poderia comprar e fechar seu estabelecimento
sem sequer sentir o impacto financeiro. Estava destruindo sua sanidade mental de forma visível e irreversível. Marina continuou explicando que a transformação financeira de João era apenas parte de uma história ainda mais extraordinária. Ela revelou que ele havia sido secretamente observado por uma fundação internacional de direitos humanos durante os últimos 5 anos, sendo considerado um exemplo mundial de dignidade humana diante da adversidade. Sua conduta exemplar como catador de recicláveis, sempre tratando todos com respeito e gentileza, havia impressionado observadores sociais de vários países que documentavam sua trajetória inspiradora. A repórter prosseguiu revelando que João seria homenageado na próxima semana pela ONU como embaixador global da dignidade humana, uma posição que lhe daria voz ativa em políticas sociais internacionais. Sua experiência única de ter transitado entre todas as camadas sociais, do topo ao fundo e agora de volta ao topo, o qualificava como a pessoa mais adequada do mundo para falar sobre justiça social e preconceito de classe. O reconhecimento internacional estava programado para ser transmitido ao vivo para mais de 100 países. O cinegrafista focalizou Roberto, capturando cada segundo de sua agonia psicológica, enquanto a magnitude de sua ignorância se tornava clara. O gerente, que minutos antes exercia poder absoluto sobre aquele ambiente, agora enfrentava a realidade devastadora de ter atacado, verbalmente, alguém que possuía influência mundial e recursos financeiros para destruir sua carreira com um simples telefonema. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ele tentava processar as implicações catastróficas de suas ações impensadas. Amanda estava visivelmente em estado de choque, percebendo que havia zombado de alguém que poderia facilmente comprar a empresa onde trabalhava e demitir toda a equipe por capricho. Sua filmagem amadora da humilhação de João, que ela planejava postar nas redes sociais para se divertir, agora representava evidência irrefutável de sua participação num dos episódios mais vergonhosos de preconceito social já documentado. A jovem começou a chorar silenciosamente, antecipando o fim inevitável de sua carreira. Os clientes que haviam aplaudido e rido da humilhação de João agora se escondiam atrás de seus jornais e revistas, tentando desesperadamente evitar as câmeras que documentavam sua participação coletiva naquela demonstração brutal de intolerância social. Alguns já haviam começado a sair discretamente do estabelecimento, esperando escapar antes que suas identidades fossem reveladas ao público nacional. O ambiente que antes exalava superioridade aristocrática agora cheirava ao pânico e ao desespero. Marina explicou que a equipe de televisão havia sido enviada especificamente para encontrar João e conduzi-lo diretamente ao aeroporto, onde um jato privado o aguardava para levá-lo a uma reunião urgente com líderes mundiais em Genebra. A agenda internacional de João incluía discussões sobre políticas globais de erradicação da pobreza e desenvolvimento de programas sociais inovadores. O homem que eles haviam tentado expulsar de um simples café estava sendo aguardado por presidentes e primeiros ministros no cenário mundial. A revelação mais impactante veio quando Marina anunciou que toda aquela situação estava sendo transmitida ao vivo para uma audiência nacional, como parte de um documentário sobre preconceito de classe na sociedade brasileira. As câmeras haviam capturado cada segundo da humilhação de João e cada reação cruel dos presentes, transformando aquele momento numa lição histórica sobre dignidade humana e consequências morais. Roberto e sua equipe haviam se tornado involuntariamente os protagonistas de um dos estudos sociais mais importantes do século. João, que havia permanecido sereno durante toda aquela provação terrível, finalmente falou. Suas primeiras palavras foram de perdão para aqueles que o haviam maltratado, demonstrando uma grandeza de espírito que contrastava brutalmente com a pequenez moral de seus algozes. Ele explicou calmamente que entendia como a aparência podia enganar e que não guardava rancor de ninguém, apesar do tratamento degradante que havia recebido. Sua magnanimidade diante da crueldade alheia transformou a humilhação dos outros numa lição sobre perdão e dignidade que seria lembrada para sempre. A transformação no comportamento de Roberto foi instantânea e desesperada. O gerente que minutos antes irradiava arrogância e desprezo agora se rastejava literalmente pelos pés de João, implorando perdão de forma patética e humilhante. Suas súplicas eram entrecortadas por soluços de desespero, enquanto ele tentava explicar que havia cometido um erro terrível e que nunca mais repetiria tal comportamento. A câmera capturava cada segundo daquela inversão brutal de papéis,
documentando como o poder pode mudar de mãos em questão de minutos. Amanda havia entrado em colapso nervoso completo, chorando copiosamente enquanto tentava apagar desesperadamente o vídeo que havia gravado de seu celular. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o aparelho, percebendo que aquela gravação amadora se tornaria evidência de sua crueldade em tribunais de opinião pública nacionais e internacionais. A jovem que zombara do sofrimento alheio agora experimentava o sabor amargo do terror e do arrependimento tardio. Os clientes do café começaram uma debandada silenciosa, tentando escapar antes que suas identidades fossem completamente expostas nas transmissões nacionais. Dona Margaret, após recuperar a consciência, levantou-se cambaleante e dirigiu-se rapidamente à saída. Cobrindo o rosto com sua bolsa de grife, numa tentativa fútil de preservar seu anonimato, outros frequentadores habituais seguiram seu exemplo, abandonando cafés pela metade e contas por pagar em sua pressa, desesperada para fugir das consequências de suas atitudes preconceituosas. Marina continuou sua reportagem explicando que aquele episódio se tornaria um marco na luta contra a discriminação social no Brasil. As imagens captadas seriam utilizadas em campanhas educacionais, seminários universitários e programas de treinamento corporativo sobre diversidade e inclusão. O Café Belle Époque havia se tornado involuntariamente o palco de uma das lições mais poderosas sobre dignidade humana, já documentadas em tempo real pela televisão brasileira. A situação de Roberto piorou drasticamente quando Marina revelou que o proprietário do café havia assistido à transmissão ao vivo e já havia ligado para demiti-lo imediatamente. A ligação chegou em pleno ar, com o telefone tocando insistentemente, até que Roberto, com mãos trêmulas, atendeu para receber sua sentença profissional. Sua demissão foi transmitida para milhões de espectadores, transformando sua humilhação pessoal num espetáculo público de justiça instantânea que seria comentado durante anos. Amanda descobriu que sua situação era ainda pior quando seu chefe imediato chegou ao café, também atraído pela cobertura televisiva. Ele havia visto sua performance cruel nas câmeras e vinha pessoalmente comunicar seu desligamento da empresa. A recepcionista que havia filmado a humilhação alheia para entretenimento pessoal, agora enfrentava não apenas o desemprego, mas também processos judiciais por danos morais que poderiam arruinar sua vida financeira para sempre. A repórter revelou que várias organizações de direitos humanos já haviam entrado em contato com a emissora, oferecendo apoio legal gratuito para João caso ele decidisse processar o estabelecimento por danos morais e discriminação. Escritórios de advocacia renomados disputavam a oportunidade de representá-lo numa ação judicial, que seria acompanhada pela mídia internacional. O valor dos danos morais era estimado em milhões de reais, considerando o sofrimento público e a repercussão mundial do episódio. João, demonstrando mais uma vez sua grandeza de caráter excepcional, declinou gentilmente a oportunidade de buscar compensação financeira. Ele explicou que sua nova posição mundial lhe dava responsabilidades maiores que a vingança pessoal, e que preferia usar aquela experiência como ferramenta educacional para combater o preconceito em escala global. Sua decisão magnânima de perdoar em vez de processar deixou os presentes ainda mais envergonhados de suas atitudes, mesquinhas e cruéis. Marina concluiu sua reportagem especial explicando que o episódio já estava sendo estudado por sociólogos de universidades internacionais como um caso perfeito de como o preconceito de classe se manifesta na sociedade contemporânea. O comportamento de cada pessoa presente seria analisado em teses acadêmicas, documentários futuros e programas educacionais, destinados a prevenir situações similares em outros ambientes sociais. O Café Belle Époque havia se tornado um laboratório involuntário de comportamento humano sob observação mundial. A transformação final veio quando João, preparando-se para partir rumo ao aeroporto de Rio uma última vez aos presentes, sua mensagem foi de esperança e reconciliação, explicando que todos mereciam uma segunda chance para demonstrar o melhor de sua humanidade. Ele ofereceu sua ajuda pessoal para que Roberto e Amanda encontrassem novos empregos, desde que demonstrassem genuíno arrependimento e comprometimento com a mudança. Essa oferta de redenção diante da crueldade sofrida elevou João ao status de exemplo moral que seria citado em sermões, palestras e livros de autoajuda durante décadas. O momento da partida de João se transformou numa cerimônia espontânea de reconhecimento e arrependimento, que ficaria gravada para sempre na memória de todos os presentes. Roberto, ainda de joelhos no chão de mármore,
que ele tanto valorizava. Segurou delicadamente a barra da calça surrada de João, implorando uma última chance de demonstrar que havia aprendido a lição mais importante de sua vida. Suas lágrimas genuínas de remorso contrastavam drasticamente com a arrogância cruel que havia demonstrado apenas 1 hora antes, provando como a verdade pode transformar até os corações mais endurecidos. Amanda aproximou-se timidamente, oferecendo seu celular para João como símbolo de seu arrependimento pela filmagem cruel que havia feito. Suas palavras entrecortadas revelavam uma compreensão profunda de como suas ações haviam contribuído para aquele momento vergonhoso de preconceito coletivo. A jovem prometeu dedicar sua vida a combater a discriminação social, transformando sua experiência traumática numa missão pessoal de redenção que duraria décadas. Os poucos clientes que permaneceram no café formaram uma fila improvisada para pedir perdão pessoalmente a João. Cada um carregava o peso de sua participação silenciosa ou ativa naquela demonstração brutal de intolerância social. Suas desculpas eram acompanhadas de promessas sinceras de mudança comportamental e compromissos financeiros para apoiar organizações que combatiam o preconceito de classe. A vergonha coletiva havia se transformado numa força poderosa de transformação social. João aceitou cada pedido de desculpas com a mesma serenidade e compaixão que havia demonstrado durante toda aquela provação terrível. Suas palavras de perdão eram acompanhadas de conselhos sábios sobre como enxergar a humanidade em cada pessoa, independentemente de sua aparência externa ou condição social. Ele transformou aquele momento de humilhação pessoal numa oportunidade educacional que beneficiaria não apenas os presentes, mas milhões de espectadores em todo o país. Marina encerrou sua reportagem histórica com uma reflexão poderosa sobre as lições aprendidas naquele dia extraordinário. Ela destacou como um simples pedido de água havia revelado as profundezas do preconceito humano, mas também a capacidade infinita de perdão e redenção que existe em pessoas verdadeiramente especiais. Sua conclusão emocionante sobre dignidade humana e segunda chances ecoaria em salas de aula, igrejas e lares brasileiros durante gerações futuras. A partida de João foi acompanhada por uma multidão que se formou do lado de fora do café, composta por pessoas que haviam assistido à transmissão e corrido para presenciar pessoalmente aquele momento histórico. Elas aplaudiram respeitosamente enquanto ele caminhava em direção à limusine que o aguardava, carregando apenas sua dignidade intocável e a sabedoria adquirida através dos anos de adversidade. Sua figura simples desaparecendo no banco traseiro do veículo de luxo simbolizava perfeitamente a transformação extraordinária que havia ocorrido. Nos dias seguintes, o Café Belle Époque se transformou num local de peregrinação para pessoas que desejavam refletir sobre preconceito e redenção. O estabelecimento foi renomeado como Café Dignidade e passou a funcionar como centro comunitário, servindo refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Roberto e Amanda, após receberem segunda chance de João, dedicaram suas vidas a administrar o projeto, transformando sua humilhação pública em propósito de vida. A história de João Silva tornou-se lenda urbana e depois material acadêmico obrigatório em cursos de sociologia, psicologia social e administração de empresas. Universidades internacionais criaram bolsas de estudo em seu nome para estudantes que demonstrassem capacidade de superar adversidades mantendo sua dignidade intacta. Seu exemplo inspirou movimentos sociais, campanhas publicitárias e políticas públicas destinadas a combater a discriminação baseada em aparência ou condição socioeconômica. O impacto global daquela manhã fatídica no café se espalhou muito além das fronteiras brasileiras. João cumpriu sua agenda internacional, tornando-se uma voz respeitada em fóruns mundiais sobre justiça social e dignidade humana. Suas palestras eram sempre lotadas, não apenas por sua trajetória extraordinária, mas pela sabedoria profunda que havia adquirido transitando entre todas as camadas da sociedade humana. Ele se tornou símbolo mundial de como a verdadeira riqueza reside no caráter, não na conta bancária. Anos depois, quando João retornou ao local que antes fora o Café Belle Époque, encontrou Roberto e Amanda, dirigindo um dos centros comunitários mais bem-sucedidos do país. Eles haviam se tornado exemplos de transformação pessoal, dedicando suas vidas a garantir que ninguém mais passasse pela humilhação que eles haviam infligido àquele homem extraordinário. O círculo de redenção havia se completado, provando que mesmo os erros mais graves podem ser transformados em força para o bem, quando acompanhados de arrependimento genuíno e ação construtiva. A história que começou com preconceito e crueldade
terminou como uma das mais belas demonstrações de perdão e transformação humana já documentadas.